Foi. Fazer aqui brevemente uma recapitalização, não. Vamos rever, né? Me perdi na palavra, desculpa. Os assuntos que nós já falamos. Nós já começamos falando na primeira aula sobre a infância de John Wesley. Nós conversamos na primeira aula o quanto que a sua mãe, Susana Wesley, foi importante na vida não só dele, como dos seus irmãos, né, para a formação secular, a formação dentro do Evangelho. Susana era uma mulher que era muito taxativa nas coisas que fazia, era muito rígida na criação dos seus filhos. Eu me recordo que teve até uma brincadeira ou outra. Você que não lembra mais ou menos o que foi dito, na nossa página do YouTube, da JNI Rio Grande Rio, tem lá os primeiros vídeos da nossa aula. Na aula seguinte, nós falamos sobre a formação acadêmica de John Wesley, né, nós vimos o exemplo de John Wesley, um homem extremamente inteligente, extremamente dedicado e que aprendeu de muita coisa e queria muito aprender da questão do Evangelho, do que o Evangelho ensinava, das verdades da Bíblia. E eu me recordo que a gente conversou e eu falei sobre um diálogo que ele teve com o porteiro, né, que a gente até deu ênfase na questão se você tem dado, se nós temos dado atenção para os anônimos da igreja, para aquelas pessoas que não têm tanta visibilidade, mas são importantíssimos na nossa vida. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa aprender da história de John Wesley. E hoje nós vamos falar sobre o Clube Santo. Deixa eu só dividir a tela aqui com vocês. Nós vamos falar sobre o Clube Santo. O Clube Santo ele foi formado por algumas pessoas, que nós já vamos falar das figuras mais importantes desse Clube Santo mais à frente. E eu gostaria de saber de vocês se o Clube Santo começou com esse nome. O que vocês acham? Botam aí no chat ou então desmuta o microfone rapidinho só para dar uma informação. O que vocês acham? Eu acho que não, né? Porque, tipo, nem, por exemplo, sei lá, o Brasil, ele não começou, quando descobriram o Brasil, ele não recebeu já no Brasil, né? Ele recebeu outros nomes, se não me engano. Então, quando a gente vê coisas hoje, não, provavelmente não ter o nome dela no início, né? Por exemplo, eu estudo no Colégio Cefet do Maracanã. Se não me engano, não começou com o nome Cefet. Tinha outro nome. Uhum. Beleza. Mais alguém? Passar para o primeiro slide. E a resposta, se vai estar certo ou está errada, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Segura a resposta que acrescentou bastante na nossa aula. Nós vamos ver que John Wesley ele se une ao grupo assim que ele volta para Oxford. Nós vimos na aula passada, ele passa um tempo servido na igreja com seu pai e depois resolve voltar à faculdade para estudar, para ter o seu diploma de mestrado em arte, se não me falha a memória. E quando Wesley chega até a faculdade que ele já tinha estudado, ele vê o seu irmão, né? Ele tinha ciência que o seu irmão era aluno daquela faculdade, só que o seu irmão ele se reunia com um grupo de estudantes para estudar as Escrituras. Um grupo de jovens que se reunia na faculdade para estudar da Bíblia. Um grupo de jovens, e a gente já pode adiantar, que era um número pequeno. Era um número bem reduzido de gente que se reunia naquele lugar
para poder estudar mais de Deus, para poder aprender mais da Bíblia. E esse grupo pequeno, eles se reuniam fielmente. E nós vamos ver que esse grupo pequeno ele era bem comprometido com diversas questões relacionadas às práticas do Evangelho. E eu relacionei aqui algumas, e a gente vai falar e debater sobre cada uma delas, que a primeira característica que marcou aquele grupo de estudantes era o viver santo. Todos aqueles jovens, todos aqueles homens, eles tinham uma ideia, segundo a palavra, que eles precisavam ter um viver santo. E olha só como é que é algo maravilhoso. Era um grupo que se dedicava somente a estudar as Escrituras. No primeiro momento, somente a estudar as Escrituras. E nós vamos ver um pouco mais à frente que esse estudo das Escrituras, ele leva esse grupo à prática das Escrituras. Então, a gente já começa e já pega aí um primeiro ponto para a gente refletir sobre o Clube Santo, que a nossa leitura, o nosso estudo, o nosso conhecimento, se assim posso dizer, teórico das Escrituras, ele precisa nos levar à prática. Então, a gente precisa ter bem isso fincado em nossas mentes. O estudo teórico da palavra de Deus, que é o examinar as Escrituras, é pegar um texto, destrinchar um texto. Essa semana eu até conversei com o nosso irmão Gilead sobre uma postagem que eu coloquei numa página que eu criei para poder gerar reflexões, né, sobre a Bíblia e tudo mais. Perdi a vergonha depois que comecei a fazer isso aqui, sempre fugi disso, nunca quis abraçar, mas agora Deus me impulsionou, acho que levou para essa situação. E que a pergunta que eu coloquei lá foi a seguinte: para quem ou para onde iremos? E eu lembro que quando eu tive, posso dizer assim, essa iluminação, né, revelação não, porque revelação quem recebeu foram os autores da Bíblia, né? Nós temos iluminação do Espírito Santo. E eu olhei assim e falei, nossa, mas eu sempre ouvi para onde? E aqui está escrito para quem? Aí peguei as outras versões da Bíblia e fui na casa de amigos, reuni com amigos para a gente poder conversar sobre, pegando a sua versão está o quê? Poxa, está para quem? E a outra, poxa, está para quem também? Se não me falha a memória, acho que tem uma versão somente que vai estar escrito para onde iremos, que é a versão da Bíblia, a mensagem, ela vem escrito dessa forma. Mas as demais versões, né, e se você achar alguma versão aí que esteja escrito para onde, não para quem iremos, coloca depois lá no nosso grupo do Telegram para a gente poder conversar e continuar esse bate-papo. Então, a ideia do para quem e não para onde me fez mudar a percepção daquele texto, aonde a nossa confiança ela precisa estar fincada no Senhor Jesus Cristo. É numa pessoa e não num lugar. Então, nós vemos a igreja primitiva, quando sofre a perseguição, não podiam se reunir em templos para adorar. Até porque a prática da adoração no templo da igreja, da história da igreja, ela vem mais lá na frente. Então, eles se reuniam nas casas, se reuniam na perseguição, se me falha a memória, acho que era em túmulos, para poder cultuar o Senhor. Então, o objetivo não era um local, o objetivo é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E eu, né, uma situação que aconteceu comigo, eu só consegui chegar a essa percepção através do estudo das Sagradas Escrituras. Então, a gente vê que esses jovens, né, eles tinham essa característica de estudar a Bíblia. E quanto mais eles estudavam, mais eles queriam viver a Bíblia. Outra coisa que eles também faziam regularmente é que eles participavam da Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, uma vez por semana. Eles tinham esse costume de ceiar toda semana. Então, a gente até tem um hábito de ceiar uma vez ao mês, né? Se não me falha a memória, alguns lugares é no segundo domingo, outros são no primeiro domingo, alguns até no último domingo do mês.
que eu já via situações assim, e esses homens tinham o hábito de ceiar 3 vezes por semana. E eles ficavam ali, tinham ali os dias certinhos para poder estar participando, realizando a cerimônia da Santa Ceia. Então, era uma coisa que eles levavam muito a sério, muito à risca. Outra coisa que eles faziam também era jejuar todas as quartas e todas as sextas. Eles tinham um padrão a seguir. Eles eram bem organizados dentro daquilo que eles faziam. Eles eram bem organizados dentro daquilo que eles estavam se propondo a realizar. Então, é algo que a gente precisa olhar para essa organização que eles tinham nesse grupo e pegar como espelho do quanto nós precisamos ter essa organização, né? Sermos organizados para fazer as coisas relacionadas a Deus e as coisas da nossa vida também. Então, a gente olha para esses homens, olha para esse grupo e a gente vê essas situações. Um outro ponto que eles também faziam era orar fielmente. E aqui a gente destaca 2 coisas que é muito importante dentro da prática do Clube Santo. A oração e a palavra, eles estavam juntos. A oração e a palavra, eles andavam lado a lado. Eu gosto de uma frase, desde quando eu me converti, eu vi essa frase no livro e guardei ela no meu coração, que é do teólogo anglicano John Charles Harvey, que ele perguntaram certa vez para ele o seguinte: para o pássaro, qual é a asa mais importante? A esquerda ou a direita? Ele responde: nenhuma das duas, porque o pássaro precisa das duas para poder, voar tranquilamente, planar quando for necessário, se deslocar. Ele precisa das 2 asas. E assim é a igreja. A gente precisa dessas 2 asas na nossa vida individual e na nossa vida coletiva. É a prática da leitura e estudo da palavra de Deus e a prática da oração. A gente não pode querer desassociar uma da outra, elas estão interligadas, elas estão juntas, porque a gente, com o estudo da palavra, a gente consegue ter uma oração que é mais bíblica, porque a gente passa a agradecer muito mais do que pedir. A gente tem um senso de, como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra, de gratidão muito maior a Deus. A gente olha nas Escrituras e vê tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele está fazendo em nossas vidas e tudo aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico com vergonha de pedir alguma coisa, porque a maior condenação, o maior problema, Ele foi lá e pagou. A minha e a sua maior dívida foi Ele que chegou lá e falou: está aqui, está pago, eu estou pagando. E de uma forma livre, Ele se ofereceu a pagar os nossos pecados. Então, é algo que a gente precisa entender. E como é que a gente entende isso? Tendo o estudo da palavra, para poder ter uma oração mais fiel às Escrituras. Uma oração mais fiel às Escrituras é aquela oração também que a gente não faz muita questão de mostrar para todo mundo o quanto tempo nós oramos. Cara, John Wesley mesmo vai falar que ele preferia orar frações durante o dia do que passar muito tempo orando de uma vez. E o que isso iria mudar? Em nada. O Wesley, ele tinha essa percepção. Talvez você goste de orar horas durante o seu dia, porque para você consegue dedicar um tempo bom para fazer isso. Quem está errado nessa situação? Nenhum dos dois. O orar sem cessar, que a Bíblia nos fala, é um orar constante. É uma vida de oração. É a gente orar todos os dias. É a gente orar como orienta Davi. De manhã, de noite. Deleitar nas Sagradas Escrituras e na oração todos os dias. E, se possível, a todo tempo. Mas a gente sabe que a nossa realidade é uma coisa um pouco diferente. Uma vez um conhecido falou: mas os irmãos da Assembleia de Deus da Coreia do Sul,
eles oram 12 horas durante o dia. Claro, o povo oriental ele é mais centrado, né? Ele é mais organizado nessas situações. Nós, latino-americanos, um povo mais quente, a gente tem muita dificuldade de ficar parado, a gente está sempre se movimentando, fora a correria do dia a dia que a gente tem, né, no nosso tempo. Mas isso não é uma desculpa para a gente deixar de orar e deixar de ler as Escrituras. Dá tempo. A gente tem tempo. Então a gente precisa se dedicar mais nessa situação. E aqui o último ponto dentro das características desse grupo é que, além deles estudarem as Escrituras, eles liam bons livros cristãos todos os dias. E aí a gente fica naquela coisa assim, meu Deus, eles liam, mas eu já ouvi falar que a letra mata. O que mata o cristão, de certa forma, é a ignorância segundo os conhecimentos das Sagradas Escrituras. Porque a gente precisa entender o seguinte, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ora, né? Lembra que eu falei que os dois sempre precisam andar juntos. Mais a gente consegue se aproximar do Cristo. E mais ele vai se revelando a nós. Porque de uma coisa é certa, é que, participando dessa aula, tem pessoas que pregam, como pastor, líder de juventude, né? A gente, quando está numa pregação, o Espírito Santo só vai trazer à memória aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente já estudou. Então, a gente precisa criar esse hábito, a gente precisa aprender com o Clube Santo. E não somente com o Clube Santo, com grandes homens de Deus que atravessaram os séculos, da gente poder aprender cada vez mais, da gente poder se dedicar mais aos estudos da palavra de Deus. E a gente vai ver aqui que esses homens, né, se comprometiam com várias questões, e John Wesley ele não tinha nenhuma noção naquela época a ideia da santidade exterior. Ele habitualmente se sentia satisfeito com um pecado ou outro que ele cometia, né? Podemos dizer, um pecado de estimação que John Wesley poderia ter, e que aqui entre nós, talvez no período mais complicado e mais sombrio da nossa caminhada cristã, quanto de nós já não alimentamos um pecado de estimação que a gente precisa abandonar, a gente precisa largar para Deus manifestar a sua glória mais e mais através da gente. Então, Wesley não tinha muito essa noção, ele vivia de batalhas curtas e principalmente dias antes ou depois da comunhão santa ou da ceia do Senhor. Então, nós vemos que essa questão de John Wesley, né, sobre essa batalha que ele tinha, é a batalha que muitos de nós podemos estar passando ou já passamos. E se não passamos, poderemos passar mais à frente. E a gente precisa entender, com o exemplo desse homem e desse grupo de estudantes que estavam ali reunidos, que eles conversavam entre si. Eles tinham o hábito de confessar os seus pecados uns para os outros. E eu fico me perguntando o porquê que nós não fazemos isso. Que a igreja, no nosso tempo, não faz isso. As pessoas, infelizmente, têm receio de chegar e conversar com uma outra pessoa sobre algo que ela faz, sobre uma prática que ela tem, que está o matando com medo de conversar com a pessoa no sábado à noite, ou no sábado durante o dia, e no domingo à noite, o seu problema virá uma pregação. E isso deixa as pessoas feridas, isso deixa as pessoas machucadas, e as pessoas começam a criar resistência uma com as outras. As pessoas começam a criar uma barreira uma com as outras. Só que não existe, não pode haver barreira entre nós, irmão. Talvez você esteja aqui participando e não tenha nenhuma função na igreja. E você olha assim, poxa, eu estou com um pastor na sala, estou com um líder de juventude na sala, e eu fico muito sem graça e tudo mais. Meu irmão, eu sou um homem como você, e
Somos salvos pela mesma graça, somos salvos pelo mesmo Deus, o mesmo Espírito que habita em mim habita em todos nós, e não existe essa diferença entre a gente. Então, a gente precisa resgatar essa prática do confessar os pecados uns aos outros. No final da aula aqui, a gente vou dar uma reforçada sobre isso de um projeto dentro desse nosso curso que a gente vai fazer, inspirado na questão do assunto do Clube Santo. Então, John Wesley, ele tinha essa questão complicada na sua vida. Ele também, por ser um único ministro ordenado, participante daquele grupo, ele se torna o líder do Clube Santo. E aí a gente vai agora entrar na questão do nome, né? Clube Santo, que a gente conhece popularmente. Eles não tinham um nome, eles simplesmente se reuniam. E quem dá esse apelido para aquele grupo eram as pessoas que desmoralizavam aqueles homens, aqueles estudantes que estavam ali sempre orando, sempre aprendendo da palavra. Estavam ali sempre fazendo as ações sociais, né? Visitando os órfãos, visitando as viúvas. Mais para frente a gente vou tocar nesse assunto sobre a questão dos presídios. E eles tinham essa prática de visitar os presídios, ajudar as pessoas que estavam lá nos presídios. O Clube Santo ele era completamente contra a questão da escravidão. Então eles tinham essa ênfase, né, da questão da escravidão, e aqui eu preciso dar uma ênfase nesse assunto rapidamente, porque a questão da escravidão que a Wesley trabalhava e o Clube Santo trabalhava era uma ideia bíblica, uma ideologia bíblica, a gente pode chamar assim, e não de uma ideologia política, como algumas pessoas dizem por aí. Então, a ideia que eles trabalhavam, o que motivava eles a fazer essas coisas era a ação social segundo as Escrituras. Sem querer ganhar nada em troca, sem querer aparecer. John Wesley, o Clube Santo, se vivesse o nosso tempo, iria estar ajudando os moradores de ruas e não tiraria selfie para mostrar o que está fazendo. Então, é um negócio que a gente precisa parar, a gente precisa refletir algumas coisas, entendeu? Antes da gente chegar e falar, não, isso está errado, eu faço isso, então, não, vamos parar. Vamos transformar esse nosso estudo uma extensão do Clube Santo, onde ninguém tem resposta pronta, onde todo mundo para e vai refletir sobre o assunto e a gente vai conversar sobre essas questões. Então, a gente vê que esse grupo tinha alguns inimigos, vamos dizer assim, que falavam muito mal. Quando ele se reunia, devia ter aquela galera que ficava lá, o pessoal que fica gostando de estudar muito a Bíblia. Ali os Bíblias, né, quem é um pouco mais antigo, era chamado desse jeito. Lá o Bíblia, porque está indo para a igreja com a Bíblia na mão. O homem do livro preto, como meu avô falou para mim uma vez, que assim que ele se converteu, o pessoal do futebol da época dele ficava chamando ele o homem do livro preto, porque ele tinha uma Bíblia preta, né, que estava debaixo do braço, ia para a igreja e tudo mais. E eles ganhavam alguns apelidos. Por exemplo, traças da Bíblia. Olha o apelido que eles ganhavam pelas pessoas que estavam desmoralizavam aquilo que eles faziam. Olha lá os traças da Bíblia. O povo que gosta de ficar devorando a Bíblia. E isso é um elogio. Isso precisa ser um elogio para nós. Nossa, lá o traça da Bíblia, aquele que come a Bíblia, aquele que come a Bíblia no sentido figurado, não igual a gente já viu na internet um tempo atrás. Aquele que come a Bíblia de estudar a Bíblia, aquele que come a Bíblia de estar sempre em contato com a Bíblia. Aquele que é traça da Bíblia, aquele ou aquela que quer aprender mais. Então, esse apelido é um certo elogio, vamos dizer assim. Eles também eram chamados de Clube Divino, os metodistas. Por que os metodistas? Porque a forma que eles trabalhavam era uma forma muito metódica, como eu já disse anteriormente, eram bem organizados. E Charles Wesley, ele
leva essa organização para dentro desse grupo. E aí a gente vê que a história de John Wesley, de seu irmão, ela vem se construindo com o passar dos anos. Que é onde que eles aprenderam essa forma metódica de viver, essa forma metódica de trabalhar com a sua mãe, Susana. Então a gente percebe que aquilo que Susana fez lá atrás, ainda que de uma forma rígida, né, na ideia de muitos, e ela realmente foi, mas gerou um fruto que se estendeu com o passar do tempo. E eles tinham essas coisas que eles gostavam de fazer, então eles se reuniam direto e tudo mais. Mas um homem chamado Guilherme Morgan, um dos membros do grupo, né, do Clube Santo, ele visitava presídios e ele levou essa ideia para o Clube Santo, que eles precisavam visitar os presídios, eles precisavam sair de dentro da sala do grupo de estudo e ir para a prática, porque ele dizia o seguinte, que fé e as obras andassem lado a lado, pois o cultivo da vida interior deveria ser expresso em demonstrações de amor ao próximo. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente entende das Sagradas Escrituras, que transforma o nosso interior, nós precisamos botar ela para o exterior. Aquilo que nós aprendemos, ela precisa ir ao próximo. Coisas simples. Amar ao próximo, como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho como amar o próximo. Se eu não amo a Deus, eu não tenho como amar o próximo. Se eu falar, eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão, é mentira, porque a gente não ama aquele que a gente vê. Como é que a gente vai falar que a gente ama aquele que a gente não está vendo? Então a gente precisa ter esse amor que vem do alto até nós e da gente vai se espalhar para todo mundo, vai se espalhar para a igreja. E assim a igreja precisa ser conhecida como um grupo que expressa o amor de Cristo, como um grupo que expressa o amor de Deus. Então, meus irmãos, por hoje, a gente vai ficar por aqui. A aula foi curta e tudo mais, mas faz parte de uma organização, de um plano de curso que a gente tem montado e é proposital parar por aqui, entendeu? Então, já para dar um spoilerzinho na próxima aula, deixa eu clicar aqui. Na próxima aula a gente vai falar do irmão de John Wesley e de um outro rapaz que também teve um papel importantíssimo na história do metodismo, na história da Inglaterra. Então, durante a semana eu vou falando, dando os spoilerzinhos do que a gente vai tratar na semana que vem. E agora eu queria abrir aí para a galera que vocês estão participando, quem quer deixar algum comentário, quem quer acrescentar alguma coisa, esse é o momento. Só que eu queria falar é sobre essa questão do Clube Santo, que quando você começou a falar, Rafael, tocou muito no meu coração sobre o Conexão, que é um movimento evangélico na minha escola, né? É feito em várias escolas e universidades também. Uhum. E quando você começou a falar sobre o Clube Santo e tal, eu lembrei direto disso, porque é necessário, né, a gente parar para estudar a Bíblia e tal, mas não só sozinhos, né? Porque tem coisas que que você vê e outra pessoa pode ver que acaba fugindo da sua visão, né? Isso me lembra tem um exemplo, né, na natureza, tem um texugo, se não me engano o nome dele é texugo do mel. Ele só consegue encontrar o mel se ele seguir um pássaro. Ele sozinho não consegue achar a colmeia, então ele precisa do pássaro. Só que o pássaro também não consegue acessar a colmeia sozinho, então o texugo vai e aí ele quebra a colmeia e tal para conseguir os dois chegarem no mel. Então o pássaro ele vê onde está o mel e o texugo ele vê como abrir a colmeia. Sim. Então a gente precisa nessa visão, nessas duas visões que juntas fazem uma visão mais panorâmica das escrituras. Em relação a eles serem chamados de clube santo para serem difamados, uma tentativa de difamação, eu lembro uma vez que eu estava conversando com a minha mãe que eu senti o desejo de coração de orar por um homem que estava ali no trem e tal.
Aí quando eu contei isso pra minha mãe, ela falou bem assim, cuidado, daqui a pouco eu vou te chamar de menino que ora. Eu comecei a pensar assim, cara, deixa eu chamar, mano. Pode deixar eu chamar, cara. Porque, cara, o menino que ora, o que tem de errado nisso? O que fala mal de mim? Não fala nada mal de mim, sabe? Pelo contrário, Então, né? muito pelo contrário, sabe? Então, cara, eu acho que quando tento, eu acho que a maior falha num bullying, né, vamos dizer assim, é quando tentam te zoar por aquilo que você segue. Porque não, não dá. Menino que ora, traça de Bíblia, os homens do livro preto, cara, o que isso tá afetando a gente, né, nossa autoestima, sabe? Verdade. Eles deram uma Basicamente o que eu ia falar. resposta diferente pro bullying que eles sofriam na época deles, né? Então talvez, aí a gente para pensar, você tocou no assunto que me abriu a mente aqui. A resposta que a gente dá para situações que as pessoas colocam na nossa vida. Então, eles deram uma resposta completamente contrária daquilo que os caras que estavam querendo difamar eles queriam. Eles queriam que aquele grupo parasse, queriam que aquele grupo pudesse assegurar. A traça de Bíblia, lá o Clube Santo, o pessoal que acha que anda em santidade e tudo mais. A ideia da entender é deixar bem claro que era parar aquele grupo. Eles deram uma resposta diferente. Eles só continuaram avançando cada vez mais. E isso a gente precisa aplicar na nossa vida. Ah, tá ali o chato, tá ali o fanático, tá ali vai ser conhecido como garoto que ora e tudo mais. Aí a nossa resposta precisa ser o contrário. E, tipo, poxa, eu sou sim, se tiver que ser chamado, eu na minha roda de amigos, né? Não sei se eu já falei em alguma aula, porque eu vim de um grupo de pessoas que era de um outro segmento religioso. E eu fui o único que me converti. E eu continuo tendo contato com o pessoal até hoje, tudo mais. Paro para conversar. É claro, quando a festa está com muita cerveja, com muita coisa, aqueles 20 minutinhos, meia hora, algum da abertura de fala o evangelho, é quando tu chega, começa a falar, depois está na hora de ir embora, né? Hora de dar tchau e vida que segue. Mas é uma resposta que a gente precisa dar. Uma resposta diferente, né? E esses meus amigos, assim que eu me converti, eu lembro que eles falavam, vixe, chegou o chato, que tudo é Jesus, que tudo é Jesus, que tudo é Jesus. E um dia eu fui embora para casa pensando e falei, poxa, eu falo para todo mundo, meus amigos, que tudo é Jesus, que tudo é Jesus, que tudo é Jesus. Eu, poxa, realmente tudo é Ele, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu, meu Deus! E aquilo abriu a mente, né, de uma tal forma eu fiquei assim, não tem opção, opção não, não vou usar esse termo não, senão vai parecer muito calvinista. Eu não tenho o porquê ter vontade de sair da presença do Senhor, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer adversidade, de qualquer pessoa querendo desmoralizar, não tem porquê a gente sair. Então é um negócio que a gente aprende, né? Anos e anos atrás, a gente está aprendendo com essa galera aí que deixou esse legado para as nossas vidas e para a história da igreja, assim como muitos outros também. Mas alguém quer deixar alguma observação? Paz, Rafael. Paz, meu amigo, tudo Tá bem? dando. Bem, sou da JNI Guapimirim, tá dando pra ouvir bem aí? Show, show. Rapaz, eu tava aqui meditando enquanto estava assistindo essa aula, inclusive eu achei muito top essa modalidade de fazer com tempo curto, dá pro pessoal absorver bem toda a informação, não fica nada maçante, já não tem desculpa para as pessoas não participarem por falta de tempo, né? Uma Verdade. modalidade bem suave. Eu tava pensando, cara, às vezes a gente fica tão envolvido querendo que a juventude se envolva, que a juventude mergulhe de cabeça na busca e, e o que nós estamos fazendo, né? Observando os líderes do passado que se reuniram, que se santificaram. Eu estava meditando, será que não seria esse o caminho? Nós, a liderança, um grupo santo, mostrar que estamos buscando, que estamos envolvidos, porque o Wesley nunca falou com a gente, o irmão dele nunca Sim. conversou com a gente, simplesmente estamos observando eles e surgiu o interesse da gente fazer parte também de um grupo santo. Acredito que talvez seja essa a resposta que nós estamos procurando para a nossa juventude. Quando ele começar a ver a liderança, o quanto busca, o quanto se envolve,
aí vão ter aquele interesse também de vir participar, de querer crescer, de querer aprender. Eu estava meditando sobre isso aí e achei muito interessante, cara. Pô, amém. E assim, uma das coisas também dentro disso que você falou, que eu acho que é muito importante, é que ainda que a gente se dedique, ainda que a gente queira ser um exemplo, né? Ainda que a gente até passe a ser um exemplo, não é uma garantia de que a galera vai despertar, né? A gente vive tempos muito difíceis, o pessoal sendo bombardeado pela internet o tempo todo, a galera quer ser aquele dali que aparece nas redes sociais. E eu fiquei me perguntando assim, poxa, que resposta a igreja precisa dar a essa situação? Porque a gente entende que a igreja é algo dinâmico, né? A igreja, desde quando ela surge no Pentecostes, em Atos 2, ela é uma igreja dinâmica. E a história da igreja vai nos deixar bem claro que a igreja ela é sim dinâmica. Porque a igreja ela sempre vai se adaptar a um problema da sua geração, a um problema da sua época, para dar uma resposta segundo a verdade do evangelho. E a gente vive na era da internet, da onde o ídolo do jovem que a gente lidera está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, entendeu? Então, assim, eu fico me perguntando sobre isso. Que resposta a gente precisa dar? Será que a gente precisa se interagir mais a essas plataformas? Será que a gente precisa usar o termo botar mais a cara e aparecer mais nas mídias sociais, ao invés de ficar falando um monte de besteira, mas de falar da verdade do Evangelho? Eu acho que a gente consegue alcançar essa galera dando uma resposta nessa área, né? Uma opinião minha, não sei se isso seria o certo, mas a gente precisa pegar esses homens, né? Como você falou, a gente não conversou com nenhum dos dois, mas a gente tem um contato algumas coisas e a gente vai passando o tempo, a gente precisa crescer, a gente precisa entender que a resposta que essa geração precisa, a responsabilidade está com a gente. No começo dá até medo, mas depois é legal. Amém. Mais alguém? Rafael, assim, dentro até do nosso amigo aí de Guapimim falou, eu acredito muito que talvez eu vejo na igreja primitiva e eu vejo na minha vida que falta um pouco, eu tenho buscado alcançar isso, é a questão da vida de discípulo. Né? Todo discípulo de Jesus fazia discípulo. Eu acho que, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente não tem influenciado tanto quanto a igreja primitiva influenciou as pessoas. Entendeu? Eu acho que o que está faltando, talvez, é a gente buscar ser mais influente, influenciar mais a geração. Eu acho que a gente tem deixado muito a questão que eu te falei ontem, né? As pessoas estão muito assim, se a pessoa não quiser, ela é Deus. Poxa, vamos passar a mãozinha, coitadinho. Enquanto Jesus sempre vinha quando a pessoa não queria estar vivendo de fachada, vivendo uma coisa como fariseu. Tantos líderes da época vivendo uma coisa de fachada, né? Vivendo por trás de uma máscara, né? Fazendo para poder mostrar que é o santo, que é o crente, e Jesus vinha ali com uma palavra dura. E normalmente, quando Jesus vinha com uma palavra dura, as pessoas partiam fora, mas sempre tinha aqueles que ficavam. E aqueles que Verdade. ficavam é porque realmente teve compromisso. Então, é só essa questão. Acho que a gente precisa ser mais influenciadores. A gente tem deixado, como você falou, os jovens serem mais influenciados pelas coisas, pelas redes sociais, pelos seus ídolos e tantas outras coisas, do que a gente está influenciando. Eu acho que a gente tem que achar em Deus uma forma de sobressair a tudo isso para que a gente tenha pessoas também influentes, verdadeiros discípulos que fazem discípulos que permaneçam. Essa é a minha opinião. É verdade, cara. A gente precisa, como eu disse anteriormente, a gente precisa dar essa resposta. E sobre a questão do discipulado que você falou, eu tenho minha opinião quanto à forma de discipulado que a gente trabalha. Eu não acho que é uma forma de discipulado eficiente, porque o que eu aprendi com um conhecido meu é que o discipulado ele é uma transmissão de vida. Então a gente precisa andar junto, a gente precisa estar perto. Então eu, sei lá, consigo ter acesso
mais presente a 3, 4 pessoas. E aí você com mais 3, 4 pessoas, aí o outro irmão com mais 3, 4 pessoas. E assim a gente vai formando, né, uma questão de um discipulado mais eficiente. Eu já vi questão de discipulado, né, o discipulador mostrando que é um super-homem. O discipulador não é um super-homem. O discipulador peca, o discipulador erra, entendeu? Então, é passar uma imagem mentirosa para a galera que precisa ser discipulado e, sei lá, vai mostrar que é um cara forte, bonito, e eu não peco. Não, é mostrar só sujeira, cara. É mostrar que... uma vez um jovem da igreja que eu congrego veio conversar comigo. Aí ele falou o seguinte, ele me chama de tio, né? Isso me deixa para morrer. 29 anos, o cara me chamando de tio, não dá não. Mas enfim. E ele chegou e falou, eu não presto. Aí eu apertei a mão dele e falei, pô, cara, beleza, eu também não. Ele, que isso? Mas por que o senhor está falando que não presta? Eu falei, porque eu erro tanto quanto você, cara. A gente está errando, infelizmente. A gente não pode pegar o nosso erro também e transformar como algo que aconteceu, né? Igual o Wesley, né? Que nesse momento fazia com pecado de estimação. Mas procurar evoluir, mas procurar mudar, procurar em Deus a libertação. Então, essa forma de discipulado, ela é uma forma mais, como é que eu posso dizer? É mais verdadeira. Cristo discipulou aqueles homens, mas Cristo não tinha impureza nenhuma para passar para eles. Pedro tinha, Paulo tinha, João tinha, Matias tinha, e toda aquela galera tinha o que passar para o povo, para as pessoas que eles estavam discipulando, dentro dos erros que eles cometiam. Então, a gente precisa, acho que a gente precisa reaver um pouco a nossa forma de discipulado. Eu acho que a gente precisa buscar em Deus e com a nossa realidade um discipulado mais eficiente. Agora você vai me perguntar, você tem a fórmula para isso? Não, a gente busca em Deus junto e a gente vai construindo essa ideia. Quem sabe deixar um legado aí para a próxima geração. Então Hein, Rafa? com Uma calma. coisa que eu tenho colocado muito aqui na igreja, aqui no Tauá, e alguns irmãos estão se despertando para essa minha opinião, né? Eu cheguei na igreja nazarena com 3 anos de idade. Tem Uhum. 31 anos que eu estou na igreja nazarena. E com 3 anos de idade, 4 anos, até hoje, eu lembro a sensação que eu tive quando eu cheguei a primeira vez na igreja. As primeiras vezes. As tias chegando, me abraçando, aquele outro cabelo black power, que não vai botar no cabelo black power, todo catarrento. Chegava lá com a tia levando para a igreja, o pessoal das tias me abraçava, me levava para almoçar na casa delas. Tinha todo um momento na igreja de comunhão, né? Investia um tempo para a gente poder estar na igreja, não estar perdendo tempo no mundo e outras coisas, outros afazeres. E eu estou falando, gente, a gente está perdendo esse amor que sempre marcou a Igreja Nazarena. O amor de querer estar junto com as pessoas, o amor de se preocupar com a pessoa que não veio na igreja, o amor de cuidar das pessoas. Isso faz parte do discipulado, né? Isso, cuidar, tratar, preocupar, né? Faz parte disso. Então, eu tenho que falar assim, eu tenho orado, Deus, desperta o teu povo. Então, não está certo, desperta o teu povo porque a gente precisa resgatar o que a gente está perdendo. Porque às vezes a gente fazia aquele almoço de domingo na igreja, de comunhão. Poxa, o pessoal ficava maravilhado, a gente conversava, falava as coisas de Deus. E quando a gente está ali junto, não tem falta de pecado. A pessoa vai para casa, na casa dela, só Deus sabe o que é a casa dela, tem que ir pecar e à noite, eu não sou digno de ir para a igreja. Não vai. Então a gente está, às vezes, perdendo. A gente está com tantos afazeres na nossa vida, estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, que às vezes a gente tem perdido coisas que mudava a realidade de algumas pessoas, né? E aí, na igreja, por exemplo, o pastor até comentou, falou assim, poxa, se fizer almoço domingo, o pessoal não vem à noite na igreja. Eu falei, pô, que isso? A pessoa vem para a escola dominical, almoça, depois não vem à noite, que tem a ver com você. A pessoa almoça em casa, é a mesma coisa almoçar na igreja. Quando Almoçou, vai vai para embora, não tem EBD, né? problema. Ou não vai. Então, assim, tá desse jeito. Então, assim, infelizmente, cara, as pessoas estão vivendo um falso cristianismo dentro da igreja. Elas estão perdidas dentro da igreja, infelizmente. Entendeu? Então, tem coisas, Rafael, que a gente precisa resgatar.
principalmente os momentos de comunhão. Às vezes a gente foca muito, nós temos que orar, temos que estudar, mas a comunhão, aquele momento do partir do pão, de estar ali conversar, de falar das coisas, é importante. E a gente não tem tido muito tempo para isso. Tem sido muito pouco. Né? E isso aí que acaba fazendo muita diferença no meio da juventude da igreja. Eu acredito que essa questão, né, eu cheguei a tocar nesse assunto no começo, pode ser talvez pela ideia como é que eu posso dizer? Das pessoas estarem com medo de falar, de ter mais contato com as outras. Com medo de falar alguma coisa íntima com o outro, de alguma situação, de uma luta que ela tem, e depois aquela pessoa passar para um, né, aquela outra pessoa passa para três, daqui a pouco a igreja inteira está sabendo que aquela pessoa, sei lá, tem um vício de beber Coca-Cola com traquinas, uma explosão de açúcar. Eu confessei aqui o meu pecado. E depois isso virar pregação, depois todo mundo ficar, nossa, aquele menino ali, tá bebendo Coca-Cola, bebendo Coca-Cola e molha o biscoito na bebida e come depois, nossa, que nojento, que pecado, tem que sair do arraial, tem que ficar longe. Poxa, não é assim. É uma doideira, esse negócio é muito complicado e a gente precisa dar a resposta. Eu acho que o objetivo do estudo, o que Deus colocou no meu coração, né, o Gilead estava participando naquela vez, não sei se ele recorda, é que a gente precisa dar uma resposta. A gente precisa dar uma resposta a todos esses problemas. Essa resposta a gente só vai encontrar em Deus, através de muita oração e através das Sagradas Escrituras. Então, galera, daqui a pouco o Zoom já vai cair, né? Eles vão cortar por conta do tempo. Então, a nossa aula por hoje fica aqui, tá? Agradeço muito a presença de vocês. O pessoal aí que tem contato com alguma galera que participou das outras aulas, manda mensagem para eles, fala que o estudo não parou, o estudo continua. Que a gente só não teve na semana passada, devido ao incidente lá na região dos Lagos, né, que todo o distrito ficou sabendo. A gente não parou, a gente vai continuar até a última aula, né, com esse projeto. E se com o passar do tempo, de 83, que são pessoas que tem lá no grupo, e só tiverem 5, a gente vai com os 5 até o final. Entendeu? Porque é na persistência que Deus honra, né, que Deus abençoa. Então a gente vai cair para dentro. Eu gostaria de pedir uma pessoa para a gente poder estar orando, para a gente poder encerrar o nosso estudo. Pastor Eduardo, se eu estiver ouvindo, o senhor pode orar para a gente aí? Pastor Eduardo. Não deve estar ouvindo. Gilead, pode orar para a gente terminar? Claro, meu, posso sim. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Pai, quero te agradecer, Deus, por mais um momento de estarmos juntos, reunidos, para podendo compartilhar desse estudo, aprender, ser edificado e realmente, Pai, tomarmos todas as sextas-feiras, todos os dias, a iniciativa, Pai, de aprender e colocar em prática. O Senhor possa estar abençoando a vida de Rafael, possa estar abençoando a vida do nosso presidente Diego, abençoar a vida de cada presidente local. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar despertando, Pai, aqueles que não têm dado valor, o Senhor possa estar atraindo aqueles, ó Pai, que poderiam estar fazendo um esforço maior, mas não têm feito, porque esse estudo tem feito toda a diferença em nossas vidas. E o Teu Espírito Santo possa estar atraindo, possa estar despertando, possa estar incomodando. Porque, Deus, nós podemos fazer muitas coisas. A nossa juventude é uma juventude forte. Mas o que falta, às vezes, ó Pai, é o nosso desejo de ser usado por Ti. Então, Senhor, se em algum momento, Pai, nós pecamos, nós agimos de uma forma irresponsável, negligente, o Senhor nos perdoe. Nós possamos buscar cada dia mais e mais viver uma vida de exemplo, uma vida santa, que possamos influenciar
os outros jovens, e que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos realmente, através do Teu Espírito Santo, a cada dia sermos capacitados para a Tua boa obra. Nos dá uma noite de paz na Tua presença, nos dá um final de semana abençoado, e que em nossas igrejas o Senhor possa estar agindo poderosamente mais uma vez nesse final de semana, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa o nosso distrito, abençoa a JN Digital, o nosso distrito, e que, pelo poder que há no Teu nome, nós possamos ser cheios e abençoados por cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Boa noite. Fiquem na paz. Um restante de sexta-feira abençoado para todos, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E semana que vem, 9 horas, a gente vai ter a nossa próxima aula. Nós vamos continuar falando sobre o Clube Sandro. Durante a semana, eu vou estar colocando lá alguns spoilerzinhos sobre o que a gente vai falar, a nossa dica literária da semana, ver se consigo colocar no domingo ou no máximo segunda-feira, para vocês terem acesso, quem tiver o poder aquisitivo de comprar, os materiais que eu usei e estou usando para o nosso estudo. Valeu? Deixa eu fechar aqui que o Zoom já vai cair. Fique na paz. Tamo junto.